Vamos à palavra de Deus, amados? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Deus seja louvado. Te convido a você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Livro de Atos, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Esse texto fala algo muito importante aos nossos corações. É uma passagem muito relevante a qualquer igreja de Jesus, porque aqui nesse momento, aqui acontece algo especial. Surge um ministério especial aqui. Mas não é simplesmente por isso. É porque nesse exato episódio aqui, nós vemos que Deus usa os seus servos, os apóstolos, para que eles resolvam um grande problema na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum problema na sua vida? Oh, meu Deus do céu. Um só não, talvez você diga, né, pastor? Um só não. Você tem alguma dificuldade? Você tem alguma tribulação? É óbvio que todos nós temos, mas tem vezes que parece que não é apenas um problema, é uma enxovarada de problemas, de dificuldades. Quando não, um abismo chama outro abismo, e de repente nós nos encontramos como que frágeis diante de várias circunstâncias, porque falamos, meu Deus, e agora? O que iremos fazer? Eu quero te dizer que nessa exata passagem que nós estaremos lendo agora, Deus soluciona um grande problema na igreja primitiva. Deus soluciona uma grande dificuldade. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai estar nos dando instruções. Obrigado, filho. De como solucionarmos problemas e dificuldades. Afinal de contas, somos de Deus. Afinal de contas, a nossa casa é de Deus. Amém? Afinal de contas, essa igreja é de Deus. Então, nós não temos que ter medo do problema, e nem medo da dificuldade, e nem medo da provação. Pelo contrário, nós devemos, com o peito cheio, nariz ereto, enfrentar tudo aquilo que vier para nós. Por quê? Porque Deus sempre nos dará respostas. Amém, irmãos? Saiba disso. Quando garoto, Deus te dará respostas. Quando jovem, Deus te dará resposta e escape. Depois de adulto, Deus solucionará os nossos problemas e nos dará caminhos a seguirmos. E depois de casados, pastor, aí Deus vai te dar muito mais resposta, porque agora você cuida de uma mulher, ou quem sabe de um marido, e de filhos. E aí, pastor, as coisas acabam por aí? Não, e depois no ministério? Deus nos dará respostas. Por quê? Porque a obra é dele, o propósito é dele, a glória é para ele. Amém, queridos? Por isso eu disse, não temos que ter medo do enfrentamento. Temos que ter medo se não tivermos o vigor de enfrentar. Mas você e eu fomos chamados, não só para enfrentar, mas para vencer em Cristo Jesus todas as coisas. Amém? E aqui é uma história muito linda de algo que Deus realmente dá uma grande resposta, soluciona um grande problema. E eu te convido a você a ler comigo aqui Atos 6, do 1 em diante. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas
na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado e soberano Pai, nesse momento tão importante, nos colocamos diante da Tua Palavra. Querido Deus, sem a Tua Palavra nós não seríamos o que somos. É por meio do Senhor e da Tua Palavra que nós temos respostas. Respostas para a nossa alma, respostas para a Tua igreja e respostas para todas as pessoas em todos os lugares. A Tua Palavra, Senhor, ela é a espada do Espírito. A Tua Palavra, Senhor, ela é aquilo que mais nos revela a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo e o Teu coração. Ó Deus, abre os nossos olhos para compreender a Tua Palavra. Abre os nossos olhos para entender a Tua Palavra. E como disse aqui o versículo 7, a conclusão, onde cita que crescia a palavra de Deus, que nessa noite a Tua Palavra cresça em nossos corações, cresça, aflore e frutifique tudo que Tu tens para nós, e que tudo aquilo que tem impedido o crescimento da Tua Palavra na Tua igreja, que caia por terra em nome de Jesus. E todas as almas que nos ouvem possam ser ministradas e possam ser libertas de tudo o que tem atrapalhado o crescimento da Tua Palavra no nosso coração. Sabemos, ó Deus, que foi por meio da Tua Palavra que Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. E por meio da Tua Palavra que o caminho de Deus é revelado. E nós sabemos que é por meio da Tua Palavra que o Teu Santo Espírito trabalha poderosamente ainda nos nossos dias. Vivifica a Tua Palavra pelo poder do Teu Espírito e fala aos nossos corações dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O título da minha mensagem é Crescia a Palavra de Deus. Crescia a Palavra de Deus. Você vai entender muito bem a importância e a relevância desse título. Crescia a Palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava-se o número dos discípulos e também muitíssimos, diz o texto, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa linda. Deixa eu te perguntar aqui, nessa introdução, a palavra de Deus tem crescido na sua vida? Porque uma criança tem uma linguagem diferente de nós adultos.
Muitas vezes você chega para uma criança e fala assim: estou morrendo de fome. E ela diz: não papai, não morre não. Porque a linguagem de uma criança é diferente de uma linguagem de um adulto. Quando nós lemos aqui, cresci a palavra de Deus, se eu falo para uma criança, cresci a palavra de Deus, ela já vai imaginar uma Bíblia que cresce, que nem uma árvore. Porque a linguagem de uma criança é essa. Mas numa linguagem de adulto, eu tenho certeza que você pode fazer várias analogias aqui. E é nisso que eu queria te perguntar hoje. A palavra de Deus, ela tem crescido na sua vida? Ela tem crescido e desenvolvido no teu intelecto? Ela tem crescido e desenvolvido nas tuas emoções? A palavra de Deus, ela tem crescido na sua família? A palavra de Deus, ela invade tudo que você faz? A palavra de Deus, ela é esse ser vivo, porque Hebreus vai falar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão do indivisível, que é alma e espírito, ossos e medulas. Ela é viva. Durante séculos tentaram fechar igrejas, matar pastores, missionários, mas a palavra de Deus continuou sendo propagada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque ela foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Homens santos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, não escreveram segundo a sua erudição, antes falaram da parte de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus, e ela é viva. E hoje nós estamos aqui como igreja de Jesus Cristo, por quê? Porque nós fomos atraídos por esse livro sagrado para a glória do Senhor. Nós não cultuamos a Bíblia, nós não praticamos a bibliolatria, mas nós temos a palavra de Deus como o caminho de Deus, como aquilo que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo crente de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ama a Bíblia Sagrada. Tem desejo de conhecer a Bíblia Sagrada. E cada dia que ele lê, ele é mais ministrado. Eu preguei numa quarta-feira passada, Atos 1:8 e Atos 1:3, onde se fala sobre o poder de Deus. Que a Bíblia, ela é o poder de Deus. Ela é o livro que retrata sobre essa grandeza de Deus, no sentido de que receberíamos o poder do Espírito Santo de Deus. Ao descer sobre nós, o Espírito Santo, receberíamos poder e seríamos do Senhor testemunhas. E algumas quartas-feiras passadas eu falei sobre ser uma testemunha. Atos 1:8 e Atos 6. E falei sobre testemunha e bom testemunho. E enquanto meditava depois sobre essa expressão testemunha, bom testemunha, o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração sobre o versículo número 7. Crescia a palavra de Deus. E como Deus vem falando comigo sobre isso? Porque eu acredito, irmãos, que toda vez que a palavra de Deus cresce em nós, cresce na nossa vida, Deus é glorificado e todos os nossos problemas, dilemas e dificuldades são resolvidos pelo poder de Deus. Porque quando nós damos lugar ao Senhor, Deus toma a frente das nossas vidas, Deus nos conduz poderosamente. E esse texto aqui fala sobre esse problema que foi estabelecido na igreja primitiva. Qual era o problema? Um problema de murmuração. É um grande problema? Claro que é um grande problema. A murmuração, como diz a Bíblia em Coríntios, foi um dos 5 pecados que fez o povo de Israel nos 40 anos lá no deserto perecerem.
A Bíblia vai falar que houve 5 pecados que o povo de Deus cometeu no deserto. E esses 5 pecados fizeram com que o povo de Deus perecesse de forma trágica no deserto. E eles pecaram diante do Senhor, e um desses 5 pecados que fez com que milhares de judeus ou de hebreus perecessem, um deles era a murmuração. A murmuração é algo muito sério. E aqui o texto começa dizendo o seguinte: olha, houve um problema em que as viúvas estavam sendo esquecidas. E quando essas viúvas começaram a ser esquecidas, houve murmuração por parte delas. E o texto talvez vai falar algumas coisas no versículo 1 que muitos dos irmãos não se apercebem. Porque aqui no texto está falando o seguinte: olha, ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Talvez você diga assim: mas pastor, quanto mais a igreja cresce, menos problema nós teremos, né? Não, irmão, nós teremos mais problemas. Porque não existe igreja perfeita. Aqui o texto está dizendo: olha, cresceu o número dos discípulos e teve um problema. É simples assim. Essas receitas mirabolantes que muitos pastores inventam, dizendo: olha, eu descobri o problema para que todos os crentes não tenham mais problema. Isso não existe, irmãos. A matéria-prima, muitas vezes, do pastor é o problema. É verdade. Se não fosse o problema, para que estaríamos aqui? Para que todos nós estaríamos na casa de Deus sendo treinados por Deus? É porque temos problemas. Precisamos de orientação. A grande questão não é o problema e não é a dificuldade. A grande questão é nós não queremos passar pelas lições de Deus ou aprender com Deus. Aí isso é um problema. Isso é um grande problema. Dificuldade conjugal, dificuldade relacional, dilemas e conflitos, nenhum problema. Eu me recordo de uma ocasião em que eu preguei aqui na igreja 10 pecados ou 10 dificuldades da igreja primitiva. E 10 soluções. Estavam entre nós um irmão da Bahia, que quando eu preguei, o primeiro domingo eu preguei as 10 dificuldades da igreja primitiva. Ele olhou para mim e falou: pastor, mas a igreja primitiva tinha dificuldades e problemas ou pecados? Eu falei: filho, leia lá, em Atos, você vai encontrar mais do que 10. Ananias e Safira, um deles. Simão o mágico, outro. O martírio, a perseguição da igreja, muitas vezes, contendas. Aqui, por exemplo, a murmuração, problema? Ou seja, o problema ele sempre vai existir. A dificuldade sempre vai estar diante de nós. Só que ao mesmo tempo, em Deus, no Senhor, quando estamos firmados e buscando na palavra de Deus, nós teremos sempre um parecer da parte de Deus para qualquer problema, para qualquer dificuldade, para qualquer doença e para qualquer trauma. Por quê? Porque Deus não mudou. Amém, igreja? Deus não mudou. Se Deus solucionava os problemas da igreja primitiva, por que não vai solucionar os nossos problemas e os problemas do nosso casamento e da maneira em que enfrentamos a vida? Nos dias da igreja apostólica não tinha automóvel. Tinha carruagem, cavalo, jegue, burro. Mas tinham dificuldades. Não tinha avião, não tinha navio. Mas o ser humano não mudou. Hoje nós temos a tecnologia aliada a nós. Temos a indústria que produz tantas coisas. Mas continuamos tendo problemas. Não vai mudar. E enquanto existir ser humano, vai existir problemas. E mesmo que amanhã a tecnologia nos eleve a um patamar de descoberta científica, tecnológica muito mais ousada e maravilhosa, mesmo assim muitos problemas surgirão, mas Deus sempre terá para cada um dos seus servos e para cada um dos seus filhos respostas. Amém, igreja? E aqui, olha só que fantástico. Aqui Deus está dando
a resolução de um problema, a resolução de uma dificuldade por parte de 3 situações, de 3 coisas interessantíssimas, porque o que seriam a murmuração das helenistas? Era o seguinte: a igreja sempre fez obras sociais, e entre uma das prioridades de obra social da igreja é socorrer as viúvas. Como essa igreja ficava em Jerusalém, a igreja apostólica, tinham viúvas helênicas, ou seja, viúvas descendentes do helenismo, ou seja, descendentes dos gregos. Elas não estavam sendo assistidas como as viúvas hebreias, judaicas. Elas não estavam sendo assistidas por uma questão bem simples. Sabe aquela questão de parentesco? Você é parente da Esther. Você não é parente da Sofia. Sofia é um nome grego, que significa sabedoria. Você é parente da Esther. Então, de repente, o dilema da Esther você sabe. Porque aí você fala para o Jacó. Você vai conversar com aqueles que estão mais próximos de vocês. E dentro da igreja de Jerusalém, aqui não é que estava tendo acepção de pessoas, mas estava tendo um problema. Um grupo da igreja não estava sendo assistido. E dentro da solução, os apóstolos vieram e souberam do problema, como diz no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Ou seja, vamos resolver esse problema. Uma igreja saudável, uma igreja madura participa de tudo, irmãos. Uma igreja de soldadinhos de chumbo, não. Soldadinhos de chumbo, você doutrina todo mundo igual. Todo mundo fala que nem um pastor, todo mundo ora que nem um pastor, porque se fugir do ungidão, tá alguma coisa errada. Numa igreja madura, não, irmãos. Numa igreja madura, as pessoas elas são do jeito que Deus as fez ser. Numa igreja madura, a diversidade é um fator de valor. As mudanças são coisas interessantes. E no colegiado apostólico acontecia isso. Pedro era o líder. Tiago e João eram os seus auxiliares. E depois vinham os demais. Mas havia uma diversidade. Havia contato entre eles. E agora então Pedro chama todo o colegiado, não só dos apóstolos, mas chama quem? A igreja. Vamos discutir, estamos com um problema, precisamos resolver o problema. Irmãos, nós temos uma ideia muito errada de que a igreja e os crentes são bobinhos. Não, irmãos. Os crentes são sábios, porque sobre eles repousa o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, pessoas mal intencionadas tiranizam rebanhos, mas graças a Deus, uma verdadeira ovelha de Jesus ouve a voz do Mestre. E toda vez que o Mestre fala, ela dá ouvido à palavra dele, amém? E aqui então eles reúnem toda a comunidade. E aqui eles se posicionam. Qual era o posicionamento apostólico? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos, irmãos, eles não eram preguiçosos. Os apóstolos, eles não eram omissos. Mas qual era a função pastoral que eles cumpriam? O cuidado da palavra de Deus. O cuidado do ensino. E eles estavam dizendo aqui, olha, não é razoável, não é que não possamos. Não é que não possa, mas não é prudente. Tem homens de Deus entre vocês? Se há homens de Deus entre vocês, então vamos dividir a carga. Não é razoável que nós deixemos essa função para fazer aquela. Ou seja, eles se posicionam de forma varonil, de forma nobre. E aí eles dão aqui 3 resoluções para resolverem esse problema. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, não precisavam de muitos.
Só lembrando que lá em Atos 2, quando se converte, essa igreja já tinha 5.000 membros, aliás, 3.000 membros, tá bom? Só queria te lembrar desse detalhe. Depois, um pouquinho mais para frente, a Bíblia vai falar que já era por volta de 5.000 membros que tinha a igreja. Então, uma igreja de 5.000, tinha apenas 12 apóstolos, alguns profetas e mestres. E diáconos, não precisava de 500 diáconos, bastava 7, para resolver esse dilema das helenistas. Porque 7 cheio de Deus resolve os problemas. Muitas vezes nós queremos número e achamos que precisamos de 3.000 para 5.000, ou 1.000 para 3.000, e aí vai. Mas para Deus as contas são diferentes. Lembram de Gideão? Para ganhar dos midianitas, precisou de quanto? 300. A conta de Deus é diferente, irmãos. 7 cheios dos critérios de Deus resolvem tudo. Muitas vezes 70 vazios não resolvem nada. Olha que interessante. 7 homens, e aí ele dá as 3 soluções do problema. Quais eram? Homens de bom testemunho, ou de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essas 3 coisas, tendo na vida desses 7, problema resolvido. E aí eles continuam dizendo, quanto a nós, quem nós? Os apóstolos. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós continuaremos orando por vocês, aconselhando vocês e doutrinando vocês, porque o que um povo de Deus precisa, irmãos, não é de balela, é de palavra de Deus. O que um povo de Deus precisa é de palavra de Deus. E quanto mais homens e mulheres se dispõem a ensinar a palavra de Deus, mais problemas são solucionados. Por quê? Porque é um povo maduro no caminho do Senhor. E quanto mais esse povo é orientado por homens de Deus, sob a direção da palavra de Deus. E por que oração? Oração porque é importante você estar em sintonia com Deus, comunhão com o Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo. Ó irmãos, como eu abomino aqui um pastor que não ora, ou um crente que não ora. Eu digo abomino no sentido positivo, porque muitas vezes, irmãos, se colocar diante da igreja, não é simplesmente colocar uma palavra, ou copiar uma mensagem, é buscar no altar de Deus qual é o dilema que aquele povo precisa. Muitas vezes nós mecanicamente ouvimos uma mensagem e de repente replicamos, Ctrl+C, Ctrl+V. Irmãos, precisamos de oração para entender qual é a palavra que Deus quer transmitir a cada um, a cada momento. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que Deus falou ontem, Ele falou ontem porque a nossa necessidade era uma ontem. E o que Ele vai falar hoje é outra necessidade, porque Deus conhece os corações das suas ovelhas. E no amanhã é outra coisa. Por quê? Porque Deus, Ele sabe cada momento da nossa existência, cada momento da nossa vida. E por isso que um apóstolo, um líder, precisa estar diante de Deus em oração. Porque enquanto ele ora a Deus, ele consulta a Deus. E depois de orar, Deus revela para ele, ilumina para ele o caminho que ele tem que nutrir aquele rebanho. Para quê? Para que esse povo possa ver a graça e a mão de Deus sobre eles. E a função apostólica aqui, a função pastoral aqui era qual? Era essa. Não é prudente. Não é prudente por quê? Porque sob o homem de Deus repousa algo muito mais prudente, que são os caminhos dos testemunhos do Senhor ao povo do Senhor. E aqui no versículo 5, diz, o parecer agradou a toda a comunidade. Ou seja, quando homens de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, têm uma clara compreensão do Espírito Santo de Deus, e separam agora obreiros
sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, a igreja, sobre a orientação do povo de Deus, também se alegra em nome de Jesus. Notem bem, irmãos, um colegiado apostólico, cheio do Espírito Santo, líderes agora sendo nomeados diáconos. A palavra diácono no grego, ela é servo, é diáconos. Diáconos no grego é aquele que serve, é aquele que está disposto a servir. Assim como no tabernáculo e no templo tinha os sacerdotes, que eram os pastores do Antigo Testamento, os levitas, nós achamos que os levitas, eles eram apenas os músicos. Não, eles se tornam levitas nos dias de Davi. Músicos nos dias de Davi. Depois da construção do templo em Salomão, Davi já começa então a montar, guiado por Deus, um novo roteiro da função dos levitas, que eles iriam servir de porteiros e de músicos. No entanto, o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício, era aquele que cuidava do povo, era aquele que orava pelo povo, e os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Numa outra linguagem bem comum, acontece a mesma coisa aqui com os apóstolos. Os apóstolos eram essas pessoas pelas quais ensinavam, ministravam, conduziam, na semelhança dos profetas e dos sacerdotes. E os levitas agora aqui no Novo Testamento são quem? Os diáconos, que é aqueles que servem os apóstolos. Muitas vezes, em muitas igrejas, o corpo diaconal, ele serve apenas para distribuir a ceia. Hoje é nosso dia de ceia. Não, o diácono é aquele que distribui a ceia. E o que mais ele faz? Não faz mais nada, pastor, porque ele só distribui a ceia. Não, irmãos. Diácono é aquele que serve. É aquele que está disposto a servir. Aonde? Na igreja, fora da igreja, ação social, trabalhos. É aquele que realmente regaça a manga e diz: pastor, o que precisa ser feito? Olha, irmãos, a gente vai precisar fazer. Então vamos lá, é o corpo diaconal, é esse corpo forte que toma a frente da igreja e que vai à frente. Por quê? Porque a igreja precisa desses que servem. E aqui então, notem bem, homens cheios do Espírito Santo, agora separam servos cheios do Espírito Santo, e a igreja que outrora tinha murmuração, agora acaba a murmuração. Por quê? Porque a igreja também, ela é uma igreja que deve ser cheia do Espírito Santo. Aleluia! Notem bem, o parecer agradou a toda a comunidade. Mas quem o texto está se referindo? Hebreus e helênicos. Agradou a todos, porque o problema foi resolvido. Como se resolveu esse problema? Um critério simples. Ou melhor, 3 observações. Separem 7, que tenham 3 critérios. E aí eu te pergunto, esses critérios aqui existiam nos apóstolos? Boa reputação, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Os apóstolos eram pessoas assim? Sim. E esses 7 se tornaram pessoas assim? Sim. Por quê? Porque com isso a igreja é edificada. Quando há bom testemunho, há o Espírito Santo de Deus e a sabedoria, a igreja ela é edificada. E o texto continua dizendo aqui que eles elegem 7 homens, e pode ver que o nome desses 7 homens são nomes gregos: Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélitos de Antioquia. Prosélitos é daquela região. Aí fica aí a dica para alguma irmã que está grávida. Nicolau, Pármenas, Prócoro, Nicanor. Eu prefiro Raimundo, fica a minha dica para vocês. E aqui o texto diz: apresentaram esses 7 perante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Pastor, impor as mãos, é impor as mãos de cura? Aqui não, aqui é impor as mãos de ordenação. No Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar: não seja precipitado em impor as mãos. Antes,
procure ver se o obreiro, o diácono e o pastor, se eles são aprovados. Se eles forem aprovados, coloquem as mãos, imponham as mãos e os ordene. No Novo Testamento é ordenação, no Velho Testamento é consagração. Deus muda, Deus acrescenta-nos. E aqui, irmãos, vem o versículo 7. Crescia a palavra de Deus, aleluia. Crescia a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Tem tido dificuldades na sua vida? Então eu quero te dar 3 caminhos de Deus para a solução de todos os problemas da sua vida. Busque em primeiro lugar essa instrução que os apóstolos deram nesse problema. Em primeiro lugar, os apóstolos, eles eram homens de oração e homens cheios do Espírito Santo. Mas aqui eles estão indo à igreja, a mim e a você muitas vezes. E ele está dizendo para nós hoje, quer resolver os seus problemas? Busque sempre alguém que tenha um bom testemunho. Em outras palavras, alguém que tem uma boa reputação. Porque quem dá um bom testemunho, dá um grande exemplo de vida. Muitos problemas da igreja contemporânea não são resolvidos porque ou faltam esses 3 critérios ou falta um desses 3 critérios. E aí eu te digo que o problema não é resolvido. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui que houve um problema na igreja primitiva, houve um problema e Deus deu uma solução dando 3 caminhos. E essa solução é para a nossa vida também, o tempo todo. Agora, quando eu falo de bom testemunho, de bom exemplo, pessoas de boa reputação, deixa eu acrescentar algo aqui. Não busque alguém perfeito, irmão. Não busque. Porque o único perfeito que existiu foi Jesus. Mas busque alguém que realmente tenha caráter e que dê bom testemunho. Isso sim você deve buscar, você deve achar e você deve se espelhar. Amém, queridos? Porque há uma grande diferença entre pessoas perfeitas e pessoas de caráter. Quem éramos nós ontem? Mas quem somos nós hoje? Será que temos dado valor ao nome cristão? Lembrem-se que na igreja de Antioquia da Síria, pela primeira vez, eles receberam o nome de cristão. E cristão significa pequenos cristos. Que possamos ser pequenos cristos aonde estivermos em nome de Jesus. Pessoas que dão bom testemunho. Bom testemunho é até mesmo saber como se consertar, como se ajeitar, como reparar as suas mazelas. Isso é dar um bom testemunho. Segundo lugar, aqui o texto diz: pessoas que tenham o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Presta bastante atenção nessa máxima que eu vou dizer. Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus deixam marcas do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que têm outro espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, deixam marcas também desse outro espírito. Pensem nisso. Um vaso de Deus transborda de Deus. Um vaso da carne transborda coisas da carne. Alguém que é de Deus, ele não simplesmente testemunha Deus diante de todos, mas ele vive Deus, inclusive quando ele sonha, inclusive quando ele está sozinho, nos momentos mais sombrios da sua vida. Quem é de Deus, testemunha Deus o tempo todo, indiferente de quem esteja diante dele. Mas um religioso muitas vezes dissimula religiosidade barata na presença das pessoas. E o segundo motivo aqui que Deus nos deixa para que a gente possa resolver os nossos problemas é: busque o Espírito Santo de Deus. Busque. Assim como nós devemos nos espelhar em grandes pessoas que dão bom testemunho,
A gente tem que buscar o Espírito Santo ou receber instruções de pessoas que transbordem o Espírito Santo. Eu me lembro de um dia que eu estava ouvindo alguns pastores, e esses pastores disseram o seguinte do Dr. Russell Shedd. Chegaram para a filha do Dr. Russell Shedd e perguntaram assim: vem cá, filha, teu pai é crente mesmo? Porque todo mundo fala que ele é crente de verdade, mas ele é crente mesmo? A filha dele disse assim num congresso de pastores, enquanto os pastores tomavam um café: queridos colegas, olha, eu acredito que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas se a Bíblia não deixasse essa instrução de que todos pecaram, praticamente, eu não me lembro da vez que eu vi meu papai pecando. Ou seja, o homem que transborda Deus aonde ele vai. Transborda Deus no que ele faz, na forma que ele aconselha. Irmão, um homem de Deus, muitas vezes dialogando, conversando, informalmente, transborda unção. É ou não é? Vocês que já viveram do lado de homens de Deus sabem disso. Estão brincando e ele está transbordando até através das brincadeiras. Estão falando sério, está transbordando. Está dando dura, está transbordando. Está brincando, a brincadeira é santa. Já notaram isso? Tem homens de Deus que parecem demonstrar uma espiritualidade, mas na primeira ocasião de bife, sai picanha, alcatra, maminha, é carne pura, sangue. As brincadeiras é cheia de veneno, é cheia de coisa ardilosa. Aí você fala: mas lá na igreja, lá na oração, o irmão era tão fervoroso, mas agora, né, tanto pecado, é tanta ofensa, é tanta maledicência, é tanta facção, é tanta retaliação. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu digo: o Espírito que realmente está nele abunda sobre todas as coisas da sua vida. Guarde isso, querido. Um homem de Deus, aonde ele está, ele transborda. Ele transborda na igreja, ele transborda em casa, ele transborda no trabalho, ele transborda até quando é testado. Sabe por quê? Porque ele dá daquilo que ele mais tem, e o que ele tem é o Espírito Santo de Deus que repousou sobre ele. Segundo motivo de solução de problemas: quando nós temos homens que dão bom exemplo, bom testemunho, são âncoras para a nossa vida. Todos nós precisamos de modelos na nossa vida. Temos um livro de grandes modelos, amém, queridos? E temos um livro que esbanja a unção, a Bíblia Sagrada. Terceiro motivo pelo qual os nossos problemas são resolvidos: sabedoria. Aleluia. Sabedoria. Homens e mulheres que tenham sabedoria. Quando nós nos encontramos com alguém que tem sabedoria, é diferente. Por quê? Porque exala dele entendimento, exala dessa pessoa compreensão. Compreensão do que? Das coisas de Deus, das coisas da vida. A sabedoria é muito mais do que o conhecimento acadêmico. E aqui eu me encanto com pessoas sábias que muitas vezes não saíram do primário. Porque a sabedoria não tem nada a ver com currículo. A sabedoria tem a ver com a maneira pela qual a pessoa é apercebida a vida. Tem muitas pessoas que têm currículo e não tem nada de sábio. No primeiro problema, ofendem, xingam, ou quem sabe dão com um diploma na cabeça dos outros, com toda a estupidez que lhes é bem propícia. Não estou dizendo que eu sou contra a universidade, pelo contrário, vocês sabem disso, do meu apreço à faculdade, do meu incentivo à educação. Mas a sabedoria é muito mais que isso, a sabedoria é muito mais que isso. Sabe, a sabedoria, ela nasce de um coração que teme a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Muitos filhos de Deus, filhas de Deus, apaixonadas por Deus, recebem o dom da sabedoria. E eles conseguem conduzir as suas próprias vidas, os seus próprios lares, com muita sabedoria, muito mais do que muitos magistrados. Margaret Thatcher, uma grande primeira-ministra da Europa, ela começou fazendo gestão. Antes dela ser primeira-ministra, ela cuidava da quitanda do seu pai. Ela era administradora. Depois disso, se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Sabe por quê, irmãos? Quem administra os problemas no seio da sua família, e é um homem ou uma mulher temente a Deus, que busca em Deus respostas, Deus o coloca sobre grandes coisas.
Muitas vezes dentro do nosso círculo de convivência tem homens sábios demais e mulheres sábios demais. Por quê? Porque são pessoas que são sábias, mas não têm currículo nenhum. E muitas vezes a solução do nosso problema está em ouvir dessas pessoas instruções, em ouvir dessas pessoas soluções. E principalmente de todos aqueles que foram cheios de Deus, porque todos aqueles que são cheios de Deus sempre terão respostas para as nossas vidas. Quando falta um desses critérios, a igreja perece, o problema aflora. Mas quando nós temos esses 3 critérios, o problema é resolvido. Nessa noite eu quero te desafiar a orar comigo, quero fazer um desafio ao seu coração. Quero orar para que Deus realmente derrame sobre nós essa graça poderosa do Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos conduzindo, aonde? A uma vida de bom testemunho e uma vida de muita sabedoria. Por quê? Porque eu tenho certeza que a nossa vida será resposta para muitas pessoas. Eu tenho certeza que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer que você e eu possamos aprender no exemplo da igreja primitiva, esses posicionamentos. Os apóstolos aqui foram firmes. Não é prudente que a gente faça outra coisa. Nós vamos continuar orando e ensinando a palavra. Mas eu quero dar uma sugestão, qual? Levante entre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo, que dão bom testemunho, que sejam pessoas modelo na sociedade. Porque muitas vezes, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma pessoa dissimuladora, ela consegue enganar por pouco tempo, mas não consegue enganar por muito tempo. Porque uma mentira, ela consegue enganar a gente por pouco tempo, mas não consegue enganar a gente por muito tempo. Porque todos aqueles que mentem, toda vez que mentem, eles têm que se lembrar para a sua mentira. E chega uma hora que todas as nossas mentes são falhas. E é por isso que a mentira tem perna curta, como dizem. Ou seja, mas dá uma mancada, tem a perninha curta. Por quê? Porque chega uma hora que a gente se esquece. Porque nós somos habituados a fazer aquilo que de fato fomos condicionados. E se uma pessoa ela é mentirosa e ela enganou alguém, chega uma hora que ela vai acabar revelando essa mentira. Por isso que a dissimulação ela é um perigo para as nossas vidas. E o bom testemunho aqui do texto sendo deixado é para mostrar, quem dá um bom testemunho vai dar um bom testemunho onde ele for. Ele dá um bom testemunho na estrada, ele dá um bom testemunho na empresa, ele dá um bom testemunho na faculdade, ele dá um bom testemunho na família. Por quê? Porque ele dá um bom testemunho. Porque diante da igreja, irmãos, cheirosinha, um monte de crente, dando glória a Deus, aleluia, é fácil dar um bom testemunho. Aliás, gera boa reputação. Agora, lá no trânsito, com aquele monte de gadareno, aí é difícil dar bom testemunho. Aquelas pessoas te fechando, aqueles outros brigando, é difícil dar bom testemunho. Por que é difícil? Porque ali você é colocado na prova, lá na empresa. Lá é difícil dar bom testemunho. Por que é difícil? Porque lá tem pessoas maldosas, uma disputa cruel. É um querendo engolir o outro, é um querendo passar por cima do outro. E é naquela hora que você fala, não, eu tenho que ser crente, Jesus, eu tenho que ser crente de verdade. Não é assim? É assim. Olha como Deus é sábio, irmãos, os critérios de Deus não falham nunca. Por isso que esse critério é um critério que a gente tem que se aperceber. E se Deus solucionou o problema dessa igreja com essas 3 coisas, Ele vai sempre solucionar o problema da nossa vida com essas 3 coisas. Pode ver. Muitas vezes na nossa família, a gente de repente está passando por um momento de desarmonia. O que geralmente os irmãos fazem? Chamam o pastor, chamam um irmão, vem nos ajudar. E ali o pastor orienta, fala, não filho, você não pode fazer isso. O irmão mais experiente, o ancião, vem e orienta, fala, não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa de referência, gente. A gente precisa de bom testemunho, a gente precisa de quem nos conduz. Agora é claro, quem é que vai sempre nos conduzir por excelência? Jesus Cristo, Senhor. Nessa noite eu quero orar com vocês. Eu quero orar e desafiar vocês, saírem daqui com qual mentalidade? Senhor, me ajuda a dar um bom testemunho.
Me ajuda a ser uma testemunha, dar uma boa reputação, porque quando eu dou uma boa reputação, teu nome é glorificado. Eu me torno alguém modelo na minha vida e na minha família. Me faça ser alguém cheio do teu Espírito Santo. Aonde? Em todo lugar. Na minha casa, no meu emprego, na escola, na minha família. Por quê? Porque eu quero transbordar daquilo que um dia o Senhor derramou sobre a minha vida. E também me dê sabedoria. Para quê? Para que eu possa conduzir a minha vida, conduzir os meus negócios, conduzir o meu ministério. Irmãos, quantas pessoas naufragam dentro da igreja porque faltam sabedoria. Tentam fazer na força do seu braço e não esperam o agir de Deus. Por quê? Porque falta sabedoria. Quantos casamentos ruem? Por quê? Porque falta sabedoria. Quantos são os filhos que se rebelam contra os seus pais? Por quê? Falta sabedoria. A sabedoria é um aliado na nossa vida imprescindível, assim como o Espírito Santo e a boa reputação. Esse problema foi resolvido. E aqui, irmãos, há uma máxima. Qual é a máxima? Para você jamais se esquecer. Quando você tem essas 3 coisas sobre você, invariavelmente acontece isso, que o versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus. Aleluia. É impossível você ter a palavra de Deus crescendo dentro de você e não dar um bom testemunho. É impossível. Porque de duas uma, ou a palavra de Deus para de crescer, ou ela cresce e você dá bom testemunho. Porque não combina a palavra de Deus crescendo com mau testemunho. Não combina. Não combina. A palavra de Deus crescendo dentro de você não combina com a ausência do Espírito Santo. Se ela cresce dentro de você, é mais unção do Espírito Santo sobre você. Aleluia. E se a palavra de Deus cresce dentro de você e de mim, é mais sabedoria, é mais sabedoria. Por isso essa igreja crescia e a palavra de Deus crescia. Por quê? Porque eles davam bom testemunho, eles tinham o Espírito Santo e eles tinham sabedoria. Nessa combinação não tem como a palavra de Deus não crescer. Aleluia. E ela cresce, e ela cresce, e ela cresce. E o resultado disso? Ah, pastor, o resultado disso é uma evangelização poderosa. É Deus quem começa a trazer as pessoas, porque Deus ama ver filhos e filhas que se posicionam como Ele deseja. O texto diz que ela cresce em Jerusalém e se multiplica o número do que? Dos discípulos. E os sacerdotes, muitíssimos deles, começam a obedecer à fé. Por quê? Porque os sacerdotes nesses dias, olha só isso, irmãos, presta bastante atenção a isso. Eles eram religiosos, mas eles eram legalistas. Eles eram dissimuladores. Eles eram hipócritas. E todo hipócrita, quando vê alguém cheio de sabedoria, que dá bom testemunho, e é cheio de Espírito Santo, ele fala: eu quero trocar essa hipocrisia por aquilo lá. Eu quero deixar essa religião oca e quero ser um cristão que nem ele é, que nem a Mariazinha é, que nem o Joãozinho é. Porque o Joãozinho eu vejo Deus. Joãozinho eu vejo Deus. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, ali há fruto de vida. Onde tem bom testemunho, tem modelos. E onde tem sabedoria, há um conhecimento da parte de Deus. E aqui muitos sacerdotes que outrora crucificaram Cristo, agora começam a obedecer à fé. Por quê? Porque vê nessa igreja que é uma igreja que realmente Deus está habitando. Aleluia! E a palavra de Deus continua crescendo na igreja e na vida de cada família e de cada crente. Eu quero que a palavra de Deus cresça na minha vida, e você? Eu quero que ela cresça. E eu quero que esses sinais aqui de bom testemunho, do Espírito Santo de Deus e de sabedoria continue crescendo. Sabe por quê? Porque sem isso, os meus problemas nunca serão resolvidos. Quer resolver os problemas da sua vida? Invoque nessa noite ao Senhor e diga: Senhor, me faça caminhar assim. Me faça ser um crente de verdade que dê um bom testemunho. Um bom testemunho na medida do que o Senhor espera. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, muda, arranca tudo que está de errado.
Se eu tenho me inclinado para um espírito que não é o seu espírito, que nessa noite ele vai embora, porque a partir de hoje eu quero ser somente do Espírito Santo de Deus. E derrama sobre a minha vida sabedoria, para que eu possa glorificar o teu nome, bendizer o teu nome e engrandecer o teu nome.